Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, eu novamente, professor Agnaldo de Sociologia. Muito bem, então vamos dar continuidade, ao capítulo 12, Globalização e Integração Regional, e aí nós vamos passar justamente, avançar nas discussões que nós já havíamos iniciado. Bom pessoal, primeira coisa importante da gente perceber é esse processo, que a globalização, essa discussão dentro do âmbito da globalização, que são processos que criam uma certa dicotomia, como eu já havia mencionado nas aulas, na aula anterior, Mas essas dicotomias, elas têm um alcance, muito grande para gerar também movimentos, movimento contestatório. Então veja bem, pessoal. É sempre importante a gente pensar essa dimensão, sempre do local, que ele ganha um status global também. Porque, veja bem, cada vez mais nós temos acesso às tecnologias. Então, assim, aquela pessoa que às vezes está lá no interior de uma cidade muito pequena, ou que às vezes está até no campo, hoje ele tem acesso à internet. Então, ele pode estar conectado com o mundo. E ele pode estar sabendo o que está acontecendo com o mundo, e mais do que isso, ele pode estar interagindo com esses movimentos, tentando todo um processo de mudança. Mas como eu mencionei também no vídeo passado, é sempre importante uma boa formação crítica, consciente, para a gente poder fazer uma intervenção qualificada também. Nem sempre isso acontece. Mas avançando, segundo Samuel Huntington, que é um dos grandes pensadores, ele vai falar que agora os choques das civilizações eles vão se dar muito mais no âmbito das identidades culturais e religiosas. Aquelas discussões que eram muito comuns, da discussão de classe, elas não, segundo esse autor, elas não são tão mais pertinentes. Então vocês vão perceber que esse autor está muito dentro da lógica dos novos movimentos sociais, porque quando nós trabalhamos novos movimentos sociais, eu falei para você que existe o clássico movimento operário, que ele se nutria muito daquela concepção de uma transformação profunda na sociedade, pautado na esfera da produção, da política, em todo um processo radical de mudança, E a partir da década de 60 surgiu novos movimentos sociais, uma concepção bastante diferente, que está fazendo uma crítica justamente a esse capitalismo, esse capitalismo extremamente consumista, mas também que está fazendo uma crítica a essa perspectiva mais marxista, Então, se a gente reparar bem, esse autor, o Samuel, ele está muito ligado a essa concepção, dos novos movimentos sociais. Então, ele vai dizer que vai ser o choque de civilização, então vai se dar justamente pelos aspectos das identidades culturais e religiosas, E as principais fontes de conflitos, eliminando os conflitos por classe social, como eu já havia mencionado, Já é sempre importante, pessoal, a gente entender os dois lados da moeda, entender para além dos dois lados da moeda, O José Maria Gomes, ele vai dizer, que é um teórico argentino, ele vai dizer que a globalização funciona como um mito, O que seria esse mito, Seria uma estratégia nova, que a acumulação de capital ela produz justamente para convencer essas pessoas a entrarem nesse bojo, nesse ensejo todo, Mas como que daria isso aí? A partir principalmente daquilo que eu tenho mencionado bastante, pessoal, da produção de uma cultura, Da produção de uma concepção ideológica cultural que ela é totalmente favorável a esse processo de globalização, totalmente enxergar a globalização dentro de uma perspectiva totalmente otimista, pouco crítica, É claro que quando faz críticas à globalização não é uma tentativa, não é uma querer retornar ao processo anterior, não é querer jogar as tecnologias no lixo e dizer que as tecnologias não valem nada, muito pelo contrário, é valorizar as tecnologias, mas para que haja uma apropriação mais equitária, mais horizontalizada dessas tecnologias, Então a discussão que se coloca é muito mais essa. Então aí qual as grandes corporações ditam as formas de organização da produção e da política do mundo, Argumentando, por exemplo, uma coisa muito forte argumentada é o fim do Estado. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é a minimização do Estado. Então o Estado não é mais interessante, não é mais interessante. Mas aí a gente tem que voltar sempre àquela discussão que eu falo para vocês. Bom, o Estado não é tão mais interessante, mas na hora que causa um problema, igual nós estamos assistindo agora a crise, aí você chama o Estado para atender os interesses dos grandes grupos, Para fazer financiamento, para poder conter manifestações, mas se
produz uma argumentação, uma ideologia, portanto, né, de que o fim do Estado, né, que o Estado mínimo, né, quer dizer, o Estado mínimo naquilo que não interessa para as grandes corporações, mas ao mesmo tempo um Estado grande para aquilo que interessa, como por exemplo contenção de movimentos reivindicatórios, como por exemplo financiamento, né, de grandes empresas. Então assim, sempre importante a gente pensar nesses aspectos também, né? E aí vai pensar que o Estado ele entrava esse processo do livre comércio, né? Então, pessoal, nós fizemos um trabalho, inclusive, pensando a questão da economia solidária. Esse livre comércio é uma contraposição, né? Na verdade, a economia solidária é uma contraposição a esse livre comércio, né? Que, segundo essa visão, né, acha que o livre comércio gera o quê? Gera mais prosperidade, gera mais bem-estar para todos, né? Que é uma visão também totalmente ideologizada, né? Que a gente sabe que não é essa a verdade que está acontecendo, né? E aí eu vou falar de alguns autores também, pessoal, que ajuda muito a gente pensar sobre esse processo, né? Provavelmente já deve ter ouvido bastante, que é o Zygmunt Bauer, que ele pensa essa nova época, né, da modernidade líquida. Inclusive tem um livro que chama Modernidade Líquida, em que as relações sociais, econômicas de produção são frágeis, fugazes, né, passageiras, imaleáveis, né, como o líquido. Então ele vai dizer que aquela coisa pesada, né, inclusive pautada na racionalidade instrumental, que ela está deixando de existir, nem está sendo substituído por concepções, né, muito passageiras, muito, né, e evidentemente isso é uma realidade, mas tem uns aspectos nefastos dessa nova realidade, que é preciso a gente entender, né? E aí tem alguns autores que estão no campo da pós-modernidade, dentre eles o Deleuze e Guattari, né, que vai falar justamente desse processo de mudança, né? Então veja bem, a pós-modernidade surgimento dessa nova construção, do novo campo epistemológico, científico, né, que está contrapondo a racionalidade, que está contrapondo a modernidade, né, ou seja, esses autores, né, marxistas, esses autores que acreditam que nós estamos vivendo a modernidade, então são contrapostos por esses outros, esses dois teóricos aqui, Deleuze e Guattari, que acham que nós estamos vivendo uma pós-modernidade. Então, essa pós-modernidade seria o quê? Considera a dimensão do consciente e do inconsciente, né? Valendo-se também da crítica ao capitalismo e ao funcionamento do Estado no interior da constituição de uma nova e renovada filosofia. Deleuze alia-se à crítica social e crítica da história da filosofia para construir uma noção renovada de filosofia, uma lógica capaz de dar conta das múltiplas formas de relação entre o empírico e o transcendental. Essa discussão, pessoal, ela é muito forte dentro da academia. Quando vocês estiverem na universidade, vocês vão perceber isso, né? A questão da modernidade e da pós-modernidade, né? De modo geral, tem algumas críticas muito relevantes à pós-modernidade, que é justamente dizer que a pós-modernidade ela é muito eclética, né? Ela é muito eclética e não se constitui um corpo reivindicatório significativo, né? Porque ela desconsidera as estruturas que estão postas, as estruturas de poder, por exemplo, né? Ela dá muita voga para o aspecto do inconsciente, do sonho, do emocional, né? Que evidentemente todos nós temos essas dimensões, não é desconsiderar essas dimensões, mas como se essas dimensões elas fossem também revolucionárias, né? Para transformar todas essas estruturas que elas estão postas, que elas estão enraizadas dentro de uma perspectiva econômica, política, né, e cultural, e que às vezes não é tão bem dimensionado, tá? Então é sempre importante a gente pensar a importância desses autores, mas também que eles acabam também às vezes não produzindo uma alternativa tão viável para se pensar uma contraposição significativa, né? E aí, continuando, né, pensar por uma outra globalização, a gente tem que pensar, então, perceber dentre esses efeitos negativos que a globalização traz, né, faz com que as elites nacionais associam-se à grande capital, explorando cada vez mais a força de trabalho e os recursos naturais, pagando salários mais aviltantes, né, e se utilizando de métodos predatórios. Então isso está muito evidente, né, pessoal? Aqui no Brasil, particularmente, o que acontece? Por isso que a gente fala assim, o capitalismo periférico e o capitalismo central. Por quê? Porque essas economias centrais, elas se aliam às elites nacionais justamente para quê? Para retirar mais direitos, né? Direitos à educação pública, direito à saúde pública, direito à previdência, direito, quer dizer, se une às elites, né? Nacionais e internacionais justamente para quê? Para cada vez mais aumentar aquilo que a gente chama da taxa de lucro, né? Porque cada vez mais quando você retira direitos
direitos trabalhistas, direitos sociais, você faz com que o Estado se torne um Estado mínimo. Ele se tornando um Estado mínimo, evidentemente, o aumento da lucratividade vai ser maior, mas isso também gera muita pobreza. Uma sociedade como a nossa, por exemplo, extremamente desigual, ela depende muito de políticas públicas, né, de moradia, de saúde, de educação, de previdência, né? Nós estamos assistindo isso agora na pandemia, né? Esse auxílio emergencial ele foi fundamental para evitar, inclusive, morte de várias pessoas, né? Porque a gente não tem noção o que representa R$ 300, por exemplo, lá no Nordeste, né? Então, assim, são coisas extremamente importantes para se pensar, inclusive uma certa diminuição desse abismo social, né? Uma coisa também que nós estudamos lá quando nós estávamos falando do tipo de Estado é justamente pensar assim, o Estado do bem-estar social, né, que é esse Estado preocupado com o bem-estar, né, com a questão das políticas públicas de modo geral, com o pleno emprego, né? E esse Estado neoliberal, que o Estado se retira dessas responsabilidades. Então, nós estamos vivendo esse Estado neoliberal, né? Então, aí, dentro desse Estado neoliberal, acontece muito isso que eu estou mencionando, que as elites, né, se unem justamente com o grande capital para cada vez mais explorar a classe trabalhadora, né? Também se expressa pelo trabalho infantil, né? Isso é muito evidente. Turismo sexual, bem como a desregulamentação dos direitos sociais trabalhistas, que eu já mencionei. Então, assim, quer dizer, parece que nós chegamos, inclusive hoje, o Brasil assinou quase todos os tratados de direitos humanos, né, na ONU, mas assim, pouco se efetiva isso. A gente vê ainda no Brasil muito trabalho infantil, a gente vê muito turismo sexual, a gente vê muito trabalho análogo a escravo, percebe? Quer dizer, a escravidão acabou tem mais de 120 anos, mais de 130 anos, e ainda assim a gente vê trabalhos análogos ao escravo, percebe? Então, assim, por mais que a gente tenha uma legislação muito boa, a efetivação disso depende, evidentemente, da organização, depende de uma conscientização, depende de uma união da organização para que possa efetivar esses direitos que estão previstos, prescritos na Constituição. Daí a importância da gente ter um entendimento mais claro sobre essas questões. Muito bem. Então aí há um refundamento, né, da concepção evolucionista da história, que é aquela concepção que eu tenho mencionado bastante para vocês, né, que o futuro será sempre melhor que o passado. Está muito ligado àquela concepção também positivista, né, que assim é como se a história fosse uma linha reta. Nós estamos sendo, a tecnologia está chegando e nós estamos tendo acesso a telefone móvel, nós temos acesso a computadores, nós estamos tendo acesso enfim, a trem-bala, estamos tendo acesso a avião e tantas outras coisas mais, né, ligadas às tecnologias, mas que isso é sempre bom. A ideia de que é sempre bom, sempre evolução, né, e nem sempre evolução, porque está produzindo desigualdade, evidentemente tem aspectos nocivos aí que precisa ser mencionados, tá? E aí, né, apesar, né, dos aspectos negativos já citados, né, estou mencionando bastante isso aí, né, a própria constituição de tendências conservadoras, né, nacionalistas, mas também ocorre também o contrário, né? O que seria esse contrário? Essa reação a tudo isso, inclusive com movimentos, ONGs, né, nós trabalhamos também, que nós estávamos falando de movimentos sociais, trabalhamos das ONGs, trabalhamos os terceiros setores, né? O quanto se configuram várias entidades, né, que não estão ligadas ao Estado, que não estão ligadas, né, ao mercado e que age muito em função de criar uma certa solidariedade, né? Eu até coloquei a diferença entre ONGs e economia solidária. A economia solidária é mais radical no sentido de criar uma alternativa ao capital. As ONGs nem tanto, mas elas têm um papel extremamente importante justamente para contribuir naqueles aspectos que o Estado está extremamente deficitário, que ele não se apresenta, né, como solucionador dos problemas. Então as ONGs e os próprios sindicalistas, os próprios sindicatos têm em tese essa contribuição, né? Daí também pensar essas defesas, né, os defensores dos direitos humanos em todos os âmbitos, né? O quanto isso é importante, porque o Brasil, em tese, o Brasil assinou os tratados de direito humano e muitas vezes não são respeitados. Daí a importância de nós, sociedade civil organizada ou não, de estar sempre reivindicando esses direitos humanos, né? Dentro, claro, dessa perspectiva universal e progressista. Por isso que eu estou sempre falando, para você agir de forma crítica, precisa se conhecer, né? A sociologia, a filosofia, quer dizer, o conhecimento de modo geral, ele nos dá
municiamento para a gente poder conhecer e fazer uma intervenção mais qualificada, né? Que não se opõe, né? Então, assim, que não se opõe à globalização, mas ao seu caráter neoliberal, liberal, que norteia a sua implementação. Então, assim, aquilo que eu estou falando também, pessoal, a questão não é a globalização, assim, é o caráter desigual da globalização, né? Então, outra estratégia importante seria defesa, né, de uma união de blocos transnacionais, como forma de contrapor, né, ao enfraquecimento do Estado-nação, porque hoje nós estamos no argumento do fim do Estado, né? Essas ideias globalistas, otimistas, né, o fim do Estado. Só que ainda existe periferia e centro do capitalismo, né? E se existe periferia e centro do capitalismo, como nós fizemos a discussão passada, no Brasil, por exemplo, tem um potencial tecnológico, né, de produzir tecnologia de ponta, conhecimento muito grande. E por que nós não fazemos? Né? Primeiro, essa submissão das nossas elites, né, dos nossos governantes ao capitalismo central, e principalmente estadunidense, e faz com que esse potencial nosso seja negado. E aí há, inclusive, fugas, né, de cérebro para outros países, para outras regiões do mundo. Né? E aí, para a gente se tornar uma sociedade mais soberana, não só no sentido jurídico formal, mas no sentido efetivo mesmo, é importante que aconteça o quê? Aconteça esses processos de união, né? Dessas uniões entre nação, transnacionais, principalmente na América Latina, para a gente poder se configurar como um bloco mais forte e poder fazer frente aos Estados Unidos, à Europa e, evidentemente, ter um comércio mais justo, né? E aí nós temos alguma situação, como por exemplo aqui o Mercosul, né? A ALBA, o próprio BRICS, que eu acho que infelizmente está meio abandonado, mas o BRICS para mim é uma das grandes, vamos dizer assim, seria um passaporte para o primeiro mundo. Por que seria um passaporte para o primeiro mundo? Porque só aí no BRICS nós temos mais ou menos 3 bilhões de pessoas. O Brasil, né, com 210 milhões, a China com quase 1 bilhão e 500, a Índia com 1 bilhão e 200, né, a África do Sul, se eu não me engano, com quase 200 milhões, né, então esses países, eles têm tanto populacional quanto são países em desenvolvimento, então são países que têm um poder muito grande economicamente falando. E se eles se unirem, esses 5 países, eles vão poder, né, avançar muito e poder fazer um comércio mais justo, não ficar tão refém dessas economias centrais. Eu esqueci de falar da Rússia também, né? A Rússia, se eu não me engano, 180 milhões de pessoas. Então, assim, esses 5 estados-nações, eles têm um poderio muito grande, né? Só que para fazer isso, nós não podemos ter um governo submisso, nós temos que ter um governo que coloca a sociedade cada vez mais numa condição de poder estabelecer um poder de barganha, de poder negociar de igual para igual com grandes chefes de Estado, né? E não viver numa condição de subserviência como nós temos notado ultimamente, né? Bom, e aí pensando nessa leitura, pessoal, da periferia, né, da periferia e do centro, né, tem alguns autores importantes que aí sempre, pessoal, sempre, eu estou sempre falando, nós precisamos conhecer melhor a nossa história, né? Um autor brasileiro fundamental para a gente conhecer a nossa história, por exemplo, é o Florestan Fernandes, que é um dos primeiros sociólogos brasileiros, o Caio Prado Júnior, né? O próprio Décio Sais, né, Ottaviani, são autores fundamentais brasileiros para a gente conhecer a nossa história, para a gente poder fazer uma intervenção mais significativa, né? O Florestan Fernandes, por exemplo, né, ele nesse livro recém reeditado, né, o significado do protesto do negro, sugere que não há democracia real, muito menos superação do capitalismo, enquanto o país não acertar contas com o racismo. O Florestan Fernandes, por exemplo, ele discute a questão do indígena, a questão do negro, a questão da Revolução Burguesa, a questão da América Latina. É um autor que vai em vários campos para a gente conhecer melhor a América Latina, conhecer melhor o Brasil, conhecer melhor o nosso tipo de sociedade, né? E são autores fundamentais para a gente entender melhor e justamente fazer as intervenções mais qualificadas que eu tenho mencionado, né? Outro autor que morreu recentemente, Domênico Lossurdo, né? Que é um autor fundamental também para pensar nessa perspectiva anticolonial, né? Deixa um precioso legado para o pensamento marxista, né? Suas reflexões sempre afiadas, eruditas, concentram-se na crítica radical ao liberalismo, ao capitalismo, ao imperialismo e à tradição colonialista, né? Então é sempre importante a gente pensar essa relação periferia e centro, porque senão a gente vai colocar assim,
é como se nós estivéssemos o mesmo poder de barganha que os Estados Unidos, que a Alemanha, né, que o Japão, e não é verdade. É preciso a gente pensar essa condição nossa de subserviência, essa condição nossa de país periférico, né, justamente a partir desses elementos a gente poder reivindicar, questionar e poder, evidentemente, criar uma situação mais favorável para a nossa sociedade, né. Outro autor muito importante também é o Franz Fanon, né, que pensando essa questão anticolonial, essa questão do imperialismo, nos ajuda muito a pensar, né. Lutou, por exemplo, né, pela independência da Argélia, né, influenciou o pensamento do século XX sobre os temas de descolonização e psicopatia da colonização. Então, assim, eu estou dizendo isso, pessoal, justamente para a gente não ficar preso só a essa visão assim, que às vezes trata a sociedade dentro de uma perspectiva europeia, eurocêntrica, às vezes, né, e não vê a periferia do capital, né. Então, são alguns autores que nos ajudam muito a pensar isso. Tá? Bom, vamos pensar um pouco mais especificamente, pessoal, agora a formação do Mercosul, né? A formação do Mercosul, né, dos blocos que se orienta por diversas estratégias geopolíticas, né, econômicas e sociais. Nesse sentido, a integração econômica ocorre em níveis diferentes de intensidade, né? Então, nós temos que entender que o Mercosul ele está num nível, eu vou falar aqui o que seriam esses níveis de intensidade, né, para a gente entender mais ou menos como que o Mercosul, qual que é o nível de intensidade que ele está integrado, por exemplo, né, a Argentina, o Paraguai, a Uruguai e a Venezuela. Tá? Nós temos que lembrar que agora, inclusive, o governo brasileiro abriu mão da liderança do Mercosul, porque ele é um caminho, como eu tenho mencionado muito, para a gente alcançar uma certa soberania, né? Uma soberania não só nacional, mas soberania regional, né? Mas como, infelizmente, a gente acaba tendo uma certa subserviência aos Estados Unidos, então, assim, é uma, vamos dizer assim, uma integração que está meio esmaecida, meio esquecida ultimamente. Mas para a gente pensar um pouco as integrações, a gente tem que falar em 4 níveis, pessoal, que é o nível A, que é a área ou zona do livre comércio, que é o nível B, a união aduaneira, que é o nível C, o mercado comum, e que é o nível D, da união econômica ou monetária. Veja bem, então, quando a gente fala da área ou zona de livre comércio, nós estamos falando justamente, no primeiro momento, da derrubada de tarifa zero para esses países que são países membros, né? Então, esse talvez seja um dos primeiros mecanismos para se estabelecer essa integração regional, tá? Por exemplo, Brasil, Argentina, Paraguai, né, tem que se estabelecer esses mecanismos para conseguir haver essa interação, né? A União Aduaneira já avança um pouco mais, segue uma política uma política comercial comum, né? Adoção de uma tarifa externa comum, né? Inclusive o trato com outras nações, né? Então é sempre importante a gente pensar que esse processo gradual, como que ele vai acontecendo, para que haja de fato uma maior integração regional e que isso seja favorável, né, para ambos os Estados membros, né, ambos os países que estão imersos nesse processo de integração. Tá? No nível C, nós podemos pensar o mercado comum, né, que é a união aduaneira, em que há uma livre circulação de fatores, né, de produção, né, aí já entra a questão da mão de obra, de capitais, de insumo, né. Um exemplo mais significativo é a União Europeia, né, que justamente há esse processo mais significativo aí de estabelecimento desse acordo. A união econômica monetária, né, que seria um mercado comum, no qual há a unificação das políticas monetária e fiscal. Essa formação permite mais complexidade, né, intercâmbio e capacidade competitiva dos países membros em relação ao resto. Então, assim, esse talvez seria o âmbito de integração maior, que a União Europeia está caminhando para isso, mas assim, como tem várias desigualdades regionais também, por exemplo, a Grécia, vários países ali, então assim, não consegue ainda efetivar totalmente isso, mas são as metas estabelecidas, né? Muito bem, a formação do Mercosul, pessoal, nós temos que entender um pouquinho a história, né? Não é coisa que aconteceu do dia para a noite, é todo um processo de construção que vem ocorrendo muito tempo, né? Desde o Simão Bolívar, né?
quando ele lançou a Carta da Jamaica, né, chamando os povos latinos, né, justamente para o quê? Para lutar contra o Império Espanhol, para se unir numa confederação hispano-americana, né, justamente para criar o quê? A independência da América Latina e particularmente da América Latina, dos países ligado à cultura espanhola, né? Então, assim, desde muito tempo já tem essa, vamos dizer assim, esse estopim, esse ensejo, né, essa origem aí para tentar se constituir essa integração, né, muito antes, lá em 1815. Depois, né, desde então, houve várias tentativas da integração da América Latina, dentre elas a Associação Latino-Americana, né, de Livre Comércio, a ALAUC, né, na década de 60, 1960, que estava nessa época ainda sob a influência do CEPAL, né, que foi sucedida pela Associação Latino-Americana de Integração, a LAD, né, que está na década de 80, né, tornando-se sem função tacitamente, porque embora assim, não deixou de existir formalmente falando, juridicamente, mas assim, acabou perdendo a sua função. Mas o mais importante, pessoal, foi justamente o tratado, né, que definiu o Mercosul em 1991, né, que foi criado o Mercado Comum do Sul, né, que é o Mercosul, que cria, né, que depois incluiu o seu quinto estado, que foi justamente a Venezuela, né, já em 2012. Então, os Estados-membros que nós temos aí seria o quê? Seria o Brasil, né, como um dos países líderes, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e incluiu em 2012 a Venezuela. Mas nós temos os países também que são os países o quê? Associados. Quais são esses países? A Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, o Peru, né, que todos têm algum envolvimento em pactos de integração, mas eles não estão nesse mesmo nível que está o Mercosul, não. Tá? Mas também temos os países que a gente chama de países estados observadores, que é o México e a Nova Zelândia, né? Que ainda não estão integrados, mas que têm interesse de participar, né? Que pretende em algum momento participar, então já tem essas metas a serem constituídas. Mas claro, como eu disse, isso depende também de vontade política dos países membros, né? E quando mais o Estado, o chefe do Estado de cada membro está empenhado nesse avanço, nessa integração, mais ele vai acontecer, né? Então veja bem, então tem uma diferença entre a União Europeia, né, que seria uma supranacional, que, né, estaria acima da nação, e o Mercosul, porque o Mercosul ele possui uma estrutura intergovernamental. O que é essa estrutura intergovernamental, pessoal? O Mercosul, tudo que acontece, se você faz os acordos, mas tem que haver o quê? Tem que haver aprovação interna, por exemplo, pelo Congresso Nacional e pelo Senado, de modo que tudo há um certo que há um encadeamento de o que acontece internamente e o que vai acontecer no Mercosul. Ele não tem esse caráter, então, de supranacional ainda, né? É claro que se ele for avançando, ele pode chegar a esse ponto de supranacional, né? Mas então, o principal pacto de integração que nós temos hoje, então, é o Mercosul, né? E que é um dos eixos da nossa política externa, mas que, como eu já disse, está um pouco esmaecido na atualidade, né? Os protocolos que o protocolo, né, de Ouro Preto, ele define, né, ali o que é a estrutura institucional do Mercosul, né? A primeira delas é o Conselho de Mercado Comum, né? O que seria esse Conselho de Mercados Comum? É o conselho que é responsável pela condução política de acordos, né, pessoal? Ele é composto pelo quê? Os ministros da Relação Exterior e o ministro da Economia. Então, ele é um órgão superior que pronuncia a partir do quê? A partir de decisões, tá? Mas nós temos também, né, como uma estrutura, nós temos o Grupo de Mercado Comum, né, que é responsável por fixar os programas de trabalho, negociar acordos, né, com terceiros, com outros países, né? Além dos já mencionados, né, é formado também pelo Banco Central de cada um desses países mesmo. Então, quer dizer, além do Ministro das Relações Exteriores, da Economia, nós temos o Banco Central também desses países, né? E nesse caso, se pronuncia através de resoluções, né? Cria as resoluções lá internamente de cada país e é uma forma de se pronunciar, né, com os outros Estados-membros, né? E por fim nós temos a Comissão de Comércio do Mercosul, né, que já é um órgão técnico responsável por apoiar, né, o Grupo de Mercado Comum, né, no que tange a política comercial do bloco.
né, e esse pronuncia por meio de diretivas, né? Então é só para a gente entender um pouco essa, como eu já disse, pessoal, só para a gente entender um pouco essa estrutura, mas assim, isso aí são coisas que vocês, o professor de geografia tem muito mais condição de explicar isso do que eu aqui, tá bom? Bom, avançando, pessoal, percebe-se então que há um forte argumento no fim das fronteiras, né, e que não se estende a imigrante, né? Um dos problemas que nós estamos enfrentando muito é essa questão dos imigrantes, né? Nós tivemos recentemente essa questão dos venezuelanos tentando atravessar a fronteira e às vezes sendo barrado, né, e aqui sofrendo inclusive xenofobia, mas para além dessas tipos de imigrações, nós temos as imigrações principalmente para os países centrais, para os Estados Unidos. Não é à toa que o Trump começou a fazer um muro lá, né, no México, justamente para barrar essas imigrações. Na Europa também isso é muito comum, inclusive alguns anos atrás teve aquela situação dos barcos, né, que a Alemanha não quis receber dos imigrantes, né, sendo imigrantes da Líbia, se eu não me engano, imigrantes da Líbia, que eles não quiseram receber, né, isso tem gerado vários problemas, né? Mas o fato é o seguinte, pensar, especialmente quando são vindos, né, da África, da América Latina, né, ou da Ásia, são mal recepcionados, né, que gera um problema que a gente chama de xenofobia. Estão chegando aqui para tomar nossos empregos, né, porque trabalham sem carteira assinada, não tem direitos nenhum, então evidentemente tem que submeter as condições subhumanas, inclusive, e isso faz com que esses empregos, inclusive, que não é muito desejado, né, por essas economias centrais, por esses cidadãos, né, das economias centrais, acabam sendo pego por esse pessoal, desses imigrantes, né, que muitas vezes estão fugindo de guerras, às vezes estão fugindo de pobreza, né, estão fugindo de desastres ambientais e tantas outras coisas mais, né. Nessa perspectiva, o Bauman, né, o Zygmunt Bauman, que eu já havia mencionado, ele vai falar que, inclusive, na atualidade, a mobilidade se tornou fator de estratificação social. Veja bem que nós estudamos lá, estratificação social, a casta, né, as classes sociais, os estamentos, né? Então, quer dizer, isso cada vez mais, a questão da mobilidade se tornou a estratificação social, porque é uma das novas formas de distinção social. Portanto, a estrutura social está cada vez mais polarizada, né? Principalmente dessa distinção entre quem é de cima e quem é de baixo, né? Aí não podemos pensar tanto quem é pobre, quem é rico, mas podemos pensar também quem que é do sul e quem que é do norte, né? Porque normalmente a maioria dos países do sul, à exceção da Austrália, são países pobres, né? E o norte, quase todos são países ricos, né? Então, assim, isso gera justamente essa nova geopolítica, mas assim, gera esse fator, né, extremamente importante que o Bauman está trazendo para nós, né? Então, assim, pensar que, embora o mundo economicamente esteja mais integrado, há dicotomias gritantes, né? Principalmente nessa questão, do aspecto cultural, principalmente nessa questão das migrações, né? Quer dizer, é uma integração, se a gente for pensar a globalização, é uma integração mais no âmbito econômico, para quem tem condição de viajar, para quem tem condição de comercializar, para quem tem condição de ter acesso a boas tecnologias, né? Então tudo isso aí gera problemas dos mais variadas espécies, né? Então, desde 1950, no seio da ONU, foi constituído o Alto Comissionário das Nações Unidas para Refugiados, né? Com o objetivo de quê? De proteger e auxiliar as vítimas de perseguição, né, da violência e da intolerância, né? É como eu tenho sempre falado, pessoal, a ONU, né, ela é um órgão extremamente importante, embora, né, a gente sabe que os Estados Unidos, ele é um dos países que tem um poder de barganha muito grande dentro da ONU, né? E isso faz com que, às vezes, a ONU acaba tendo uma certa tendenciamento, né, para alguns interesses mais da economia central. Mas a ONU ela é muito responsável por promoção dos direitos humanos, né? Inclusive, o Alto Comissionário das Nações Unidas para Refugiados é um exemplo muito claro da importância disso, da ONU, justamente para promover essa possibilidade, né? O que gera, inclusive, um importante debate sobre essa autonomia dos países. Eu acabei de mencionar que alguns países não recepcionam os estrangeiros, né? E isso gera uma discussão muito grande, né, entre centro e periferia, mas ao mesmo tempo, assim, esses países devem ou não receber, eles têm autonomia para negar, né? Então, assim, são uma discussão, por exemplo, que em tese, a maioria dos países da economia central, eles assinam os tratados de direito humano. Como você não aceita um refugiado que está vindo por uma questão de guerra, por uma questão de fome, de pobreza, enfim, de guerra,
você está, de certa forma, infringindo esses direitos humanos que você mesmo assinou, né? Então, assim, essa migração, ela acontece fundamentalmente entre norte e sul, melhor dizendo, entre o sul, entre economia periférica e economia central. Mas, né, com o desenvolvimento dos últimos anos, tem acontecido muito, né, principalmente a China, que é uma economia que cresce muito todo ano. O Brasil teve um período de crescimento muito acentuado também, então houve muito essa migração, se bem que hoje nós estamos numa refração bastante grande, mas houve um período que a gente estava recebendo muito imigrante em função do desenvolvimento que estava sendo proporcionado aqui. No entanto, as segregações, inviabilidade e mobilidade não estão só no espaço externo, né? Não só na política externa, mas também internamente. Isso aí é pensar, por exemplo, essa questão das altas tarifas dos transportes coletivos, né? A falta de política de mobilidade urbana. Então imagina o seguinte, é muito fácil falar assim, todo mundo tem o direito de ir e vir, mas se você não constrói, por exemplo, ciclovias, né, para uma pessoa andar de bicicleta, por exemplo. E eu não estou falando daquelas pessoas que andam de bicicleta de 6 mil reais por lazer, porque, enfim, por um estilo de vida. Estou falando do trabalhador mesmo, que não tem condição de pagar o transporte coletivo. Eu estou falando do trabalhador que não tem outra opção de transporte. Às vezes tem que trabalhar 15 quilômetros longe de casa, às vezes tem que ir de bicicleta. E assim você não cria possibilidade, né, às vezes, de mobilidade urbana. As tarifas muito caras. Por exemplo, aqui em Uberlândia nós estamos com a tarifa de mais de R$4. Então, assim, o sujeito sai de casa e, principalmente com esse crescimento da informalidade muito grande, a maioria das pessoas que empregam dentro da informalidade, elas não pagam, né, o transporte coletivo. A pessoa tem que arcar do próprio bolso. Isso gera uma despesa muito grande, que às vezes que seria fundamental para a subsistência familiar ali, né? Então aí, pensar esse processo, né, da globalização é pensar o processo então, de juntar e separar, porque assim, é um processo que está juntando, mas que está separando. Então sempre pensar nessa visão extremamente dialética, extremamente cheia de contradições, né, cheia de avanços, recuos, né? Então dentro da perspectiva da integração e da fragmentação das relações internacionais, né, própria da globalização. Fica mais fácil entender o que o processo de integração regional, na qual os agentes internacionais de determinada área geográfica buscam agregar interesses comuns e distribuir o poder entre os diferentes estados soberanos, constituindo, além do direito interno, o direito internacional, consolidado como direito humano. Então seria aquilo que eu já havia mencionado, né, pessoal? Então, assim, os estados, principalmente os estados que em tese são mais fracos, têm menos poder de barganha, eles juntam-se com outros justamente para ter um poder de barganha mais, de negociação, né, que é favorável para ambos os lados, né? E aí se constitui muito, não só o direito nacional, mas o direito internacional também, porque esse direito internacional, tanto no âmbito desses acordos de integração que são feitos, mas também essa consolidação dos próprios tratados, dos próprios acordos, né, que a gente assina com a ONU, por exemplo, né, porque toda nação que não assina os tratados de direito humano, ela é mal vista pelo mundo, inclusive no sentido de comercialização, porque veja bem, você vai comercializar com a nação que teoricamente ela defende o trabalho escravo, né, ela defende, quer dizer, coisas absurdas, o genocídio, né, de negros, da comunidade LGBTQ+, né, defende o machismo, quer dizer, pelo menos no âmbito legal, o Brasil assina tudo. É claro que isso na prática não acontece dessa forma, mas assim, é importante a gente pensar que esse direito internacional ele se consolida muito a partir dessa visão dos direitos humanos, né, que inclusive a possibilidade de tribunais internacionais para se julgar isso, né. Bom, então, mas é importante, pessoal, a gente pensar, por exemplo, os Estados Unidos, e principalmente a partir de 11 de setembro, né, com o ataque das Torres Gêmeas, né, que os Estados Unidos têm agido muito de forma muito contundente, né, que suspendeu vários direitos, né, direitos humanos, porque os direitos humanos, quando a gente fala de direitos humanos no sentido supranacional, mas quando ele é positivado, ou seja, quando ele é aprovado no país, ele vira os direitos fundamentais, né? Então vários desses direitos fundamentais nos Estados Unidos foram suspensos, né? Com a retórica do quê? Da guerra ao terror, né? Um exemplo muito claro disso aí é a prisão de Guantánamo, né? Que é uma prisão estadunidense em território cubano, que já chegou a ter inclusive 700 presos, né? Atualmente tem 40. E é considerada uma das prisões mais caras do mundo, né, pessoal? Por que é uma das prisões mais caras do mundo? Justamente porque, em tese, né,
lá estão as pessoas que os Estados Unidos julgam, né, como as mais procuradas, né. É claro que essas pessoas não têm nenhuma acusação formal, isso já mostra uma clara desrespeito aos direitos humanos, não tem nenhuma acusação formal, não tem nenhum processo constituído, né, muitas delas, né, não tem nenhum direito, né, então assim, ficam lá presos a vida toda, e sem ser julgado, né? Sem ter a oportunidade do contraditório, sem ter a oportunidade de um julgamento justo, né? Então é muito questionado. Inclusive o governo Barack Obama, né, em 2008, ele defendeu o fechamento dessa prisão de Guantánamo. Só que ela não foi fechada porque o Congresso não aprovou. O Congresso falou que levar esses presos para os Estados Unidos seria muito perigoso. Então, assim, acaba sendo uma prisão muito cara, né? Em torno, só para vocês terem uma ideia, em 2013 eles gastavam em torno de 1,9 bilhões para manter essa prisão, que era em média o quê? Era em média 11,2 milhões para cada preso. Vocês veem o absurdo que é, né, que gera para os cofres dos Estados Unidos, né? É uma das prisões mais seguras do mundo em termos, né, de segurança, né, porque justamente tem um número de pessoas muito grande que trabalha lá. Só soldados são em média 1.800 soldados, né, quer dizer, dá 40, dá mais ou menos o que? Dá mais ou menos de 40 presos, se eu não me engano, dá 40 soldados para cada preso, se eu não me engano, alguma coisa assim. Depois tem que fazer a conta direito, né? Quer dizer, o fato é que tem mais de 2.000 pessoas, 2.100 pessoas mais ou menos, que trabalham nessa prisão e com orçamento assustador, né? Então ela tem muito mais, às vezes, um caráter político, né? De mostrar força, de mostrar uma certa intimidação com os outros países, do que de fato um fato assim mais, vamos dizer assim, mais efetivo, né? É muito mais assim para mostrar, para intimidar esses grupos, né, que às vezes tentam atentar contra os Estados Unidos. E é bom, sempre importante a gente pensar, pessoal, que esse caráter de alguns grupos tentar atacar os Estados Unidos está muito ligado ao caráter de ocidentalização, de imposição dos Estados, da sua cultura, do seu poderio bélico, né, contra várias nações. E aí, evidentemente, forma-se grupos, né, dissidentes que acabam, enfim, tentando contrapor isso. Um exemplo claro é a situação que nós falamos aí, né, do 11 de setembro. Claro que não cabe nenhuma defesa aqui, é simplesmente a gente pensar um pouco essa relação que os Estados Unidos estabelece com outras nações também. Bom, pensando então esse processo da globalização, né, as situações como as apresentadas revelam então o que? Aquilo que nós havíamos mencionado bem no começo, né? Que há uma falácia do mito da cidadania global, né? Do mundo sem fronteiras, somada aos conflitos políticos, né? E a competição econômica, vê-se uma inclusão social feita através do consumo. Então, quer dizer, na verdade é muito mais o aspecto econômico ali que há uma integração, né? Quando se pode, evidentemente, pagar, quando se tem dinheiro, evidentemente, para comercializar, né? Então é uma competição mediada pelo mercado e pela indústria cultural, e não se constitui uma cidadania de fato, né? É fato pelo qual se observa o que? A eliminação dos mecanismos de proteção social, e aí eu já falei vários deles, né? Saúde, educação, né? E a eliminação desses mecanismos de proteção social leva o que? Leva a produção de mais pobreza, mais doença, mais fome, né? Educação de baixa qualidade. Aqui no Brasil nós estamos vendo aqui, ó, quem mais está morrendo? Hoje eu estava assistindo a TV universitária, eu estava vendo claramente a população que mais morre pela pandemia, a população pobre e preta. Por que é a população que mais morre? Justamente por causa das moradias, o pouco acesso à saúde, né? A pouca condição às vezes de comprar medicamento, a pouca condição de às vezes de fazer um isolamento mais efetivo, percebe? Então assim, a pandemia é um exemplo muito claro, porque vem de outros países, a partir principalmente das viagens internacionais feitas, que a maioria dos pobres não faz viagem internacional, e depois é contaminado e os pobres, né, acabam sofrendo mais com isso, né?
Então, na perspectiva da integração, os estados se juntam para se defender, almejando o quê? Interesses comuns, né? O exemplo disso é o Mercosul, né? O BRICS, como eu já havia falado, mas fundamentalmente esses acordos mais regional, né? Que cria isso que a gente chama de quê? Esse regionalismo, né? Guiado por uma soberania intergovernamental. Então, assim, é intergovernos, né? Cada acaba gerando o quê? Uma esfera supranacional, né? Que vai acabar sobrepor ao próprio Estado, porque no primeiro momento ela é, como eu já mencionei para vocês, ela está ligada ao que? Ela está ligada à legislação interna, mas na medida que há esse processo de legislação interna, cria o quê? Cria um conjunto também, né, de perspectiva que acaba avançando isso, criando uma esfera supranacional, que embora não contrarie os interesses internos, é guiada por princípios compartilhados, né? E é claro, são interesses comuns ali, né? E tem também todos os, como eu já falei para vocês, os acordos assinados, né? A partir de uma perspectiva dos direitos humanos, a partir da própria orientação da ONU. Então, assim, cria um conjunto de princípios que ele é muito importante, justamente para quê? Justamente para avançar no sentido de criar de fato uma cidadania mais global, uma cidadania mais equânime, né? É claro que nós estamos longe disso, mas assim, esses são alguns dos mecanismos, né? Então, assim, voltando de novo, né? A visão cética, né? E de outro lado, otimista, faz com que os autores britânicos, o David Rand, né, e o Antônio Geuwenks, desenvolvam os conceitos sobre os globalistas e os céticos, né? Que, por exemplo, os globalistas são aqueles que concentram seus estudos na identidade nacional, na ação estatal, no comunitarismo, no imperialismo e nas assimetrias regionais. Já os céticos, eles se dedicam o quê? Se dedicam a estudar os fluxos, as redes, os declínios do poder de Estado, o cosmopolitismo, né, o multilateralismo, quer dizer, todas essas coisas, pessoal, elas estão acontecendo. O problema, às vezes, é a ênfase que se dá, né? Por isso que eu falei para vocês, é sempre importante a gente entender esse mecanismo como um todo, porque tem esse caráter de construção de identidades, tem essa questão da ação estatal, do comunitarismo, do imperialismo, assim, enfim, tudo isso tem. É importante a gente entender essas várias relações que se dão aí para a gente tirar as conclusões mais certeiras, né? E aí também tem uma terceira perspectiva, né, uma abordagem que considera a integração um fenômeno identitário, né, que está muito ligado, né, àquela visão, né, por exemplo, da União Europeia, do próprio Mercosul, né, cria uma identidade regional, cria uma identidade da Europa ali, né, e que está muito ligado também àquela concepção identitária também, que é muito própria da pós-modernidade, né, que eu já mencionei para vocês em outras aulas, tá? Bom, possíveis alternativas a esse processo de globalização, então, né? Para o sociólogo, pessoal, o sociólogo libanês Almir Malouf, né? É preciso resolver os problemas produzidos nos últimos anos, né? Quais são eles? Essa questão que eu tenho mencionado com vocês também. O ocidentalismo, né, da globalização, essa visão sempre de o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, a Europa, né, eles impor ao mundo uma cultura, uma economia, uma política, né? Então, assim, esse autor ele está falando justamente que é preciso resolver essas questões, né, para alcançar o fundamento, né, de uma globalização de fato, que ela tem um caráter muito mais o que universalizante, né, de constituir o quê? De constituir dentro do desenvolvimento sustentável, consolidar uma solidariedade global para evitar o neoimperialismo e a dissolução das civilizações, possibilitando o quê? A realização de certas utopias. Por isso que eu falei, quando nós falamos de economia solidária, é justamente pensar formas alternativas que veja uma forma de sustentabilidade, que veja uma forma de solidariedade, né, que vai contrapor essa lógica de mercado, né? Temos outro teórico bastante importante também, que inclusive foi consultor do Barack Obama, que é o Parag, que ele é indiano e radicado nos Estados Unidos, né? Que é o Parag Khanani. Ele vai falar que a integração não deve ser considerada um fenômeno estável e duradouro, mas sim, né, a mudança dos padrões de governança. Então ele pensa o quê? Ele pensa que está indo além das escalas intergovernamentais e supranacionais, como por exemplo o Mercosul, a União Europeia, né? Então ele propõe o quê? Propõe uma mega diplomacia,
né, na qual a geração, né, essa geração nova da pós-Guerra Fria, né, que seria depois da década de 90 para cá, atuaria de forma interligada, expandindo as relações sociais para além das fronteiras nacionais, e lidando, né, com os problemas globais de maneira interdisciplinar, né, capaz de produzir uma globalização mais humana e democrática, né. Então, é só para a gente colocar algumas perspectivas aí que tem desenvolvido justamente para pensar um novo modelo de globalização, né. Outra coisa importante, pessoal, que é o Fórum Social Mundial, né, para contrapor justamente o Fórum, né, o Fórum Econômico que acontece em Davos, né, na Suíça, né. Então, desde 2011, é claro que não é tão divulgado, mas é muito importante, surgiu o Fórum Social Mundial, né. Por exemplo, aconteceu em Porto Alegre, as principais edições elas foram em Porto Alegre, mas teve edições em várias localidades, né. Por exemplo, assim, em 2001 foi em Porto Alegre, 2002 foi em Porto Alegre também, 2003, mas em 2004 foi em Mumbai, né? 2005, inclusive 2005 eu fui a Porto Alegre, voltou para Porto Alegre novamente, né? Em 2006 já foi policêntrica, já foi espalhado, descentralizado, né? Em várias cidades, né? Do mundo, né? Dentre elas, né? Bamako, né? Em Mali, na África, né? Em Caracas, na Venezuela, em Karachi, né, no Paquistão, na Ásia, quer dizer, ficou em 3 continentes, na América do Sul, na Ásia e na África, né, da importância justamente de trazer. Em 2007 já ficou em Nairobi, no Quênia, né, 2008, né, e já criou formas de mobilização, de ação global, né, que os fóruns foram locais, regionais, enfim, pessoal, é importante sempre vocês pensar o quê? Que esse Fórum Social Mundial, ele acontece todos os anos, né, como acontece também o fórum para contrapor o Fórum Econômico, né, Mundial, e que ele traz o quê? O representante de todas as organizações e movimentos sociais de diversas partes do mundo, né? Que se encontra para discutir o que? Alternativa a essa globalização neoliberal, né? Também como forma, como eu já disse, de contrapor o Fórum Econômico Mundial, né, que todo ano tem em Davos, na Suíça, né. Então, desde a sua primeira edição, o encontro ocorreu, né, em outras regiões do globo, como Quênia, Mali, Venezuela, Tunísia, né. E dentre as medidas, pessoal, propostas no manifesto estão várias, né, mas podemos dizer assim, no âmbito, né, mais socioeconômico, está o cancelamento da dívida externa para os países, principalmente os países do sul, né, do globo terrestre, como eu já havia mencionado, que é os países dito como país pobre ou emergentes, né? O estabelecimento de uma taxa internacional para as grandes transações, né, a fim de evitar a especulação financeira internacional, né, os paraísos fiscais aí, o direito universal ao emprego, né, a proteção social, aposentadoria, pensar o estado do bem-estar social, a promoção da economia solidária, ao pensar lá a economia solidária, que nós fizemos recentemente um estudo sobre isso, né? A rejeição da economia livre, né? Que é essa economia de mercado, que muito privilegia muito mais o mercado, muito mais o lucro do que o ser humano, né? Com ênfase na importância de serviços como educação, saúde, serviços sociais, direitos culturais, que deve estar acima dos direitos comerciais, né? Pensar essa questão também que nós estudamos recentemente, essa questão da garantia da soberania alimentar. Quando a gente fala assim, a soberania alimentar é todo país, da condição para todos os países ter alimento em quantidade, né, e qualidade para toda a sua população. Né? O Brasil, por exemplo, ele produz, né, em quantidade suficiente, mas a distribuição, o acesso ao alimento, ele não vai para todo mundo. Então é preciso constituir de fato uma soberania alimentar, porque a gente produz muito e muitas vezes vai para fora e a nossa população, parte dela, passa fome, né? Então, constituir essa garantia da soberania alimentar a todos os países, com estímulo ao campesinato e agricultura familiar, que nós temos mencionado bastante, né? E também, dentro da perspectiva de trazer a paz e a justiça social, propõe a adoção de políticas públicas para lutar contra o racismo, né? Então, o Fórum Social Mundial sempre tem essa perspectiva de lutar pelos direitos das minorias, o racismo, a discriminação de modo geral, né, o sexismo, a xenofobia, né, que é essa aversão ao estrangeiro, né, o antissemitismo, né,
que pensa essa questão do judeu e tal, né, essa contraposição de não aceitação do judeu, né, a intolerância religiosa de todos os livros, os terreiros de Umbanda, né, as religiões de matriz africana, além do reconhecimento do pleno direito político, cultural e econômico das sociedades indígenas, que é muito desrespeitado no Brasil e em várias regiões do mundo, né? Então sempre dentro dessa perspectiva constitui o quê? Uma paz, uma justiça social maior, né? Além disso, pessoal, o desmantelamento de todas as tropas, né, de todos os países, exceto os que estão sobre a ordem explícita da ONU, porque, como eu já disse, a ONU tem um caráter de promoção dos direitos humanos, né? Mas todas as tropas, né, a dissolução, o desmantelamento de tudo isso aí. É claro que isso está num âmbito ainda muito utópico, mas a utopia ela pode ser realizada a partir do momento que há envolvimento, interação de boa parte das pessoas, né? O capitalismo já foi uma utopia um dia, né, e se efetivou. Também, pessoal, como proposições mais para democratizar, né, luta pela garantia do direito à informação e de ser informado, né, porque nós sabemos que existe praticamente, se eu não me engano, 3 ou 5 agências de informação no mundo. Quer dizer, cada vez mais a gente é manipulado pelos tipos de informação, pelas tendências da informação que não são chegadas, né? Então é sempre importante criar o quê? Descentralização para a produção de notícia, né? Enfraquecendo o quê? As grandes corporações de mídia e criando mídias alternativas, né? Hoje nós temos várias mídias alternativas, mas ela não tem um poder tão grande quanto as grandes corporações de mídia, né? No Brasil, por exemplo, as famílias, né? A 75% da mídia, ela está na mão de 5 famílias só. Quer dizer, que democratização é essa? São monopólios de mídia que acaba gerando o quê? Gerando uma segregação muito grande, né? E elege, evidentemente, o grupo político que eles têm interesse que elejam, né? Então, além disso também, pessoal, pensar na reforma das instituições internacionais, baseado no quê? Na Declaração dos Direitos Humanos, né? E aí incorporar o quê? O Banco Mundial, o FMI, as organizações do comércio, né? A ONU, né? Justamente por quê? Porque o FMI empresta dinheiro, mas aí ele dá uma cartilha lá, uma receita, como eu falei para vocês, do consenso de Washington, para que os países em desenvolvimento que pegam dinheiro, eles tenham que seguir aquela cartilha, ou seja, eles têm que submeter a todo o interesse do capitalismo central, né? Então essas são algumas questões, né, que é importante que o Fórum Social Mundial discute, né? Só para discutir, pessoal, esse vídeo ficou bastante grande, mas eu não quis ficar fatiando ele tanto, mas assim, a gente sempre pensar esses aspectos, né, os aspectos globalistas, do cético, mas assim, esses vários entendimentos que você tem por aí e a importância da gente estudar isso aí justamente para a gente formar uma concepção mais própria sobre os processos positivos e negativos da globalização, né? E aí eu acho que o Marx é uma boa referência para isso, os marxistas são uma boa referência para isso, né? Justamente porque o Marx já previa e já estudava essa questão da globalização, claro que com um nome diferente, né? Que seria essa mundialização da cultura, né? Inclusive trabalhadores do mundo univos, né? Mas o que ele pensava que era importante para essa construção da sociedade emancipada, dessa sociedade mais equânime, né? Mas pensava isso sempre em termos do quê? Uma crítica que deve ser a mundialização, não deve ser esse processo de massificação, esse processo de alienação, né? É claro que a tecnologia ela é muito bem-vinda, né? O problema é como se faz o acesso que se tem a essa tecnologia, esse processo de massificação, esse processo de alienação, né? Que não leva em consideração os termos dialéticos nesse processo de contradição, esse processo, né, de que a sociedade é complexa, né? E não dá possibilidade desse jogo construtivo, né, no processo de integração socioeconômica e das culturas de modo geral. Então, basicamente, pessoal, a gente pensar assim, que esses avanços tecnológicos, o processo de globalização, ele é muito relevante, mas que a gente tem que pensar eles sobre outros termos, né? E como que a gente vai fazer para pensar eles, né, sobre outros termos, né? Então, daí a importância da gente fazer essas reflexões, né, para a gente poder ter um melhor entendimento sobre isso. É isso, pessoal. Vou parar por aqui porque o finalzinho, né, e o vídeo ficou muito grande. Valeu, até mais. Abraço.